Todos os mistérios serão revelados. Tempos atrás, a Blizzard nos disse que a cosmologia que vimos no livro Chronicles Volume 1 foi feita da perspectiva dos Titãs e, portanto, não seria completamente verdade, mas apenas uma visão, dentre as várias, das energias do cosmo e de como elas interagem entre si. A Blizzard nos disse ainda que lançaria um livro onde um habitante das Terras Sombrias nos daria uma visão diferente, que explicaria mais sobre o cosmo, sobre as Terras Sombrias e sobre os mistérios até hoje não revelados ou não explicados, Grimório das Terras das Sombras e Além. Esse é o nome do livro prometido, que entrou em pré-venda e já está disponível na Amazon. Conseguimos acesso a algumas páginas e decidimos compartilhar com vocês as informações mais importantes sabidas até o momento. Entre elas, o que realmente seria a morte, o que são os fogo fátuos e o que Elona teria a ver com eles, qual a origem, o desenvolvimento e o desfecho de Muezala. Ninguém desafia o Muezala! E o que são os Loas? E ainda, sim, já temos o novo mapa cosmológico citado pela Blizzard como sendo feito por outra perspectiva. Diferente do mapa cosmológico dos Titãs, que segundo o escritor, nas palavras dele, cada palavra interior foi escolhida de forma a olhar favoravelmente para os Titãs, como se o panteão da Ordem fosse os arquitetos de um cosmo perfeito, deixando claro que os nossos amados e exaltados Titãs, como muitas outras forças, têm nos manipulado com mentiras através das eras e eventos de nossa história. Alguém surpreso com isso? Bom, já sapeca o like e se inscreve no canal clicando no sininho para garantir o próximo vídeo e não perder quando for lançado o próximo Teorizando. No penúltimo vídeo foram mais de 90 likes e quase 20 comentários no vídeo Cadê Nathanos? Sylvanas venceu Tyrande? A análise completa. Já no último vídeo, vocês quebraram todos os recordes e metas. Basicamente, se vocês fizeram isso, foram mais de 70 comentários, quase 150 likes e quase 1.500 views. Muito, muito, muito obrigado mesmo, lendários, por tudo isso. Aos 76% de lendários brasileiros e aos 27% de lendários de fora do Brasil. Em especial aos russos, chilenos e peruanos, que segundo o YouTube são maioria, e ao nosso novo inscrito Matias Gonzalez, que fez uma tradução de um resumo do vídeo aqui nos comentários para ele entender melhor o vídeo. Por falar nisso, lendários, eu estou deixando um resumo na descrição do vídeo, em algumas das línguas mais faladas para entenderem o conteúdo do vídeo. Enfim, brigadão mesmo, lendários, por todo o apoio até aqui. Agora sim, simbora pro vídeo, logo após a vinheta. Acabou de começar a pré-venda desse novo livro de World of Warcraft, chamado Grimório das Terras das Sombras e Além. Ele está sendo vendido na Amazon pelo valor de R$ 134,65 e conta com muitos mistérios de Shadowlands. Trouxemos alguns vazamentos do livro para vocês.
O narrador aqui eu vou chamar de Broken. Todos os mistérios serão revelados. Então, sem mais demora, vamos lá. Em um dos trechos do livro, o Broken diz: embora nós, é claro, saibamos que a morte é a força eterna da magia das terras das sombras e além, os mortais têm, em toda a trama, uma interpretação muito tecida e chocantemente obtusa. Eles usam a palavra morte para o supervisor, o fim de sua existência no plano mortal. Aqui, a gente vê que os habitantes das terras sombrias, a morte, é nada menos que a passagem do mundo mortal para Shadowlands. No entanto, ele cita ali um supervisor. De quem ele está falando? Quem é o supervisor? Será o Spirit Healer que conhecemos? Nesse livro, o Broker fala ainda dos Elfos Noturnos, que a maioria dos Elfos Noturnos, quando morrem, vão sim para Shadowlands, como todas as outras almas. Mas algumas almas de Elfos Noturnos permanecem em Azeroth, em sua forma que conhecemos como os Whispers, ou Fogos Fatos. Segundo o Broken, a explicação disso é que há um vínculo da alma com a natureza mágica de sua floresta natal, numa espécie de corda invisível que segura a alma no mundo mortal, impedindo que esse vá ou seja arrastado para as Shadowlands. No entanto, ele acredita também que tem o dedo de Eluna nisso, já que eles, os Elfos Noturnos, adoram Eluna, ela em sua divindade pode sim fazer isso. A luz do luar trará paz às suas almas cansadas. Ele termina dizendo que os seres de sua origem não podem, sob nenhuma circunstância, serem confiáveis. Será que ele está falando de Eluna? Ou dos Elfos Noturnos? Ou dos dois? Ele termina deixando uma observação para depois pesquisar sobre a flora e especialmente sobre a Alóreo Élfico Noturno, que em Darnazzo significa folha do amante, e o lírio da pétala lunar. Segundo ele, parecem valer bastante. Como sempre, misturando segredos e mistérios a negócios. O Broker fala ainda no livro de Muezala: Mortais tolos! Eu sou o verdadeiro Deus da morte! Dos Loas e do desfecho de sua história. O Broker diz que as primeiras tribos de Trolls adoravam as divindades que eles chamam de Loas. Ele deixa claro que os Loas nada mais são que espíritos da natureza e que estão amarrados a Ardenweald. Ele chama a atenção ainda para um fato diferente. Tem um dos Loas que, diferente dos outros, tem um santuário próprio, um lugar próprio. Ele está falando de Muezala e do que conhecemos hoje como o outro lado, que inclusive conecta Ardenweald a Azeroth. Sim, esse reino é original de Muezala. Muezala era terrível, cobrava dos Trolls sacrifícios vivos e demonstrações brutais de reverência. Depois que os Trolls morriam, eles não iam para Shadowlands. Eles eram enviados para esse reino, o outro lado, onde Muezala aterrorizava suas almas e se divertia com o medo delas. Com o passar do tempo é que os Trolls começaram a prosperar. Talvez entre esses estavam os que se tornariam os Elfos. Bom, com a prosperidade e evolução de seu povo, os Trolls foram deixando Muezala de lado. Muezala sabia que sem adoradores ele simplesmente desapareceria. Meu amigo, até os Loas precisam de adoradores para existir. Mais tarde, Muezala ajudou e deu poderes de Loa a Bolsandi. Não te esquece quem foi que fez tu virar Loa, Boansandi. Me passa logo essas almas e te ajoelha pro mestre.
que mais tarde discordou de suas atitudes e o abandonou também, Bolsandi amarrou a alma de seus servos à sua necrópole, como vimos em Battlefield Azeroth, onde Bolsandi manteve a alma de seus adoradores a salvo, não somente das garras de Muezala que estavam nesse reino, o outro lado, como também das garras do carcereiro na Gorja. Nada escapa da Gorja. O final da história de Muezala a gente já sabe, que com a nossa ajuda ele foi derrotado no seu reino, o outro lado. Bolsandi está guardando seu antigo mestre em algum lugar, que só ele sabe, mas o Broken chama a atenção de todos nós, quando ele diz: apesar desse cativeiro, enquanto Muezala existir, ele continuará sendo uma ameaça considerável. Será que um dia Muezala se libertará? Bom, o Broken diz ainda no livro que nós, os jogadores, lhe mostramos um tomo, que nada mais seria um livro. No caso, ele fala do Chronicles 1, onde tem aquela já famosa cosmologia. Ele diz ainda que a gente afirma que foram os criados, os titãs, que nos mostraram e nos ensinaram que é assim que as energias do cosmos se relacionam, e ele conclui dizendo que abafou as informações que haviam ali e se refere ao que falamos como palavras errantes dos lábios de um estudioso. Ele disse que tudo fez sentido quando soube que quem nos mostrou aquilo tudo e a cosmologia errada foi um dos forjados dos titãs, porque, como ele mesmo diz, cada palavra interior foi escolhida de forma a olhar favoravelmente para os titãs, como se o panteão da ordem fosse os arquitetos de um cosmo perfeito, deixando claro que o nosso querido e poderoso panteão titã não passam de mentirosos. Segundo ele, a chamada ordenação dos mundos nada mais foi que mexer no que já foi criado. Quem lembra aí do Teorizandro, no qual eu falei da outra face dos titãs? Se você não assistiu, dá uma conferida lá e veja que parece que a gente não estava muito errado. Mas, continuando, o Broken ainda diz que é uma arrogância flagrante os titãs reivindicarem créditos por aquilo que eles não criaram, no caso, o cosmo. Eles somente herdaram e ordenaram, mas tudo já existia. Depois o Broker diz: no final, percebi que o mortal não conseguiria compreender suas sutilezas. Então, em vez de desperdiçar mais esforços, agradeci a ele por compartilhar a sua, entre aspas, sabedoria, e o mandei embora. Ou seja, esse novo mapa cosmológico, na visão do Broken e das melhores mentes de seu cartel, não será compreensível para as mentes mais limitadas. Por isso é normal que muitos não entendam, e ele diz que colocaria o mapa cosmológico correto anexado ao livro, que é justamente esse recém-lançado. Lembrando que, segundo ele, esse mapa foi desenhado e construído por ele e pelas maiores mentes de seu cartel, que detém conhecimentos proibidos ou desconhecidos por todo o cosmo. A pergunta que fica aqui é: esse novo mapa cosmológico faz sentido para você? Por enquanto é isso. Qualquer novidade sobre esse livro traremos para vocês aqui no canal. Não se esquece de se inscrever no canal clicando no sininho e deixar aquele like. Brigadão, lendários, a todo o apoio e a quem assistiu até aqui. Muito obrigado por assistir até aqui. Eluna, que se dane! Nenhuma palavra, somente dor. Até a próxima.